Sejam bem-vindos ao Gandulinha Alviverde, meu nome é Bruno, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre scouts aí, a gente sabe que acabou a temporada, o Palmeiras infelizmente não ganhou nenhum título dos três principais, a gente só se contentou com o Paulistão esse ano, né? E agora a gente entra naquela época do ano, né, de virada de temporada e das especulações de quais jogadores estão saindo e quais jogadores estão vindo. Tendo isso em mente, eu vou trazer uma série de vídeos aqui, esse período aí da janela de transferência, de grupos de jogadores que poderiam vir ao Palmeiras para acrescentar, né? Seja como composição de elenco, seja como para brigar por titulares ou para ser titulares de fato. O tema do vídeo de hoje são os times que foram rebaixados. Quais jogadores a gente vê assim que teriam alguma capacidade de ajudar o Palmeiras no time principal, principalmente a Leila, né, que adora um jogador bom e barato, né, mesmo ela dizendo o contrário. Bem, comente aí o que você acha dos jogadores que eu vou falar nos próximos minutos. E se você acha que tem algum jogador que eu não citei nessa lista que seria interessante para o Palmeiras. Bem, começando para falar dos jogadores aqui, vamos começar pelo Cuiabá, que foi o lanterninha, né, do Campeonato Brasileiro esse ano. E dos times aí e dos jogadores que eu analisei do Cuiabá, eu só consegui selecionar um jogador que eu acho que seria interessante para o Palmeiras, que seria o goleiro Walter, né? Bem, o goleiro Walter, para quem conhece, né, sabe que ele era um antigo goleiro do Corinthians, ele era reserva do Cássio. Ele acabou saindo, indo pro Cuiabá no ano de 2021. Se não me engano, é o ano que o Cuiabá sobe, não tenho certeza, mas não tenho muito lembrado. Mas se não me engano, a primeira temporada do Cuiabá já na Série A. O Walter acabou indo para lá, jogou 4 temporadas e acabou se tornando o ídolo, né, do Cuiabá, com 203 partidas, participou de 80 vitórias, se eu não me engano, 83 jogos que ele não tomou gol, conquistou 4 títulos lá, que foi o Campeonato Mato Grossense. É um goleiro experiente, de fato, 37 anos, mas o nosso goleiro atual reserva tem nessa faixa de idade aí também. E a gente sabe principalmente quem joga o Cartola, que acompanha o Brasileirão de mais afinco, sabe que o Walter é um bom goleiro do Cuiabá. Além dessas informações que eu trouxe, o Walter é um goleiro que está sem contrato, é um goleiro que viria de graça. É que hoje, nesse dia de hoje, já sabe que o Palmeiras renovou com o Marcelo Lomba, então é muito difícil um goleiro desse vir para o Palmeiras. Mas era um goleiro que poderia vir de graça, porque ele não renovou seu contrato com o Cuiabá e pro ano de 2025 ele vai ficar sem contrato. Tanto que uma das equipes que já estão especulando ele é o Grêmio. É óbvio que às vezes também um goleiro desse calibre, às vezes não quer vir para o Palmeiras para ser reserva, às vezes ele quer ser titular. Mas é um goleiro que poderia incomodar o Everton, né? Eu acho que muito mais do que o Marcelo Lomba. Entre as estatísticas interessantes do Walter, eu diria que são uma estatística meio boba, mas é a nota do SofaScore. No Brasileirão Série A, o Walter tem a nota de 7,21, enquanto o Everton tem a nota de 7,25. Não estando muito longe. O Marcelo, pensando que ele joga no time também muito pior do que o Palmeiras, né? E o Marcelo Lomba, ele só jogou um jogo, foi aquele jogo contra o Vitória que a gente perdeu de 2-0. Nesse único jogo, o Marcelo Lomba só teve a nota de 6,3, porque foi uma atuação ruim do goleiro. Quando a gente precisou dele, não performou. Gols sofridos por partida, o Walter tem a média de 1,3 gols sofridos por partida, enquanto o Everton tem 0,8. Um pouco a mais, mas o Marcelo Lomba tem de 2, já que só jogou um jogo. Pênaltis defendidos, o Walter sofreu 7 pênaltis, ele conseguiu defender um. O Everton não defendeu nenhum e o Marcelo Lomba não teve pênalti. Defesas por jogo, o Walter tem uma taxa de 3,6 bolas defendidas por jogo, enquanto o Everton ele tem de 3,3. E o Lomba, no único jogo que ele jogou, ele só defendeu um chute a gol. Por mais que o Walter ele tenha mais defesas por jogo do que o Everton, ele acaba tendo só defende 73% dos chutes que vão a gol, enquanto o Everton ele defende 80% e o Marcelo Lomba 33%. Lembrando que o Lomba só tem um jogo. Mas isso pode indicar que, por mais que o Walter faça muitos milagres, ele ainda tem uma defesa muito ruim e acaba levando muitos chutes. Talvez numa defesa melhor ele conseguisse, né, fechar mais aumentar mais essa porcentagem. Outras estatísticas que eu acho interessante é a de gols sofridos fora da área. A gente sabe que o Everton ultimamente vem sofrendo, acho que faz um tempo ele vem sofrendo, ele sofre um pouco com bolas que vêm de longe. Existe até
Eu, pessoalmente, às vezes, quando eu fico bravo com o Everton, ele toma esses gols, eu chamo ele de goleiro, chama golaço, né? Porque ele toma muito golaço. Mas o Walter tem uma estatística melhor que o Everton nessa. Ele só tomou 5 gols na temporada de fora da área, que corresponde a 10% dos gols que ele tomou. Enquanto o Everton, ele tomou 9 gols fora da área, que corresponde a 29%. O Lomba tomou 1 gol fora da área também, corresponde a 50% aí dos gols que ele tomou no Brasileirão, que ele só tomou 2, né? O Walter também tem 130 defesas na temporada, o Everton tem 121 menos e o Lomba só tem uma defesa. O Walter tem a estatística de ter evitado 6,47 gols, enquanto o Everton 9,61, um pouco a mais. E o Lomba, ele poderia ter evitado um gol, né? Ele tomou um gol a mais do que deveria, né? Como eu estava falando, defesas fora da área também, ele tem um número bem alto. Ele fez 60 defesas de bolas de chutadas de fora da área, corresponde a 48% das defesas que ele fez a 130, enquanto o Everton ele só tem 50 defesas, que corresponde a 43%, mostra que ele tem uma porcentagem grande de defesas de fora da área, talvez sendo um pouquinho melhor que o Everton, enquanto o Lombo não tem nenhuma defesa de chute fora da área. Bem, diz aí o que você acha do Walter. Eu acho que o Walter seria um jogador interessante como reserva. Já indo para o time que está acima do Cuiabá, o Atlético Goianiense, eu consegui identificar 2 jogadores que eu acho que seriam interessantes no Palmeiras. O primeiro deles é o zagueiro Alex Vinícius, é um jovem zagueiro aí de 25 anos, de 1,95 m. Ele tem contrato com o Atlético Goianiense até 2026. É um jogador aí que já passou pelo Fortaleza, pelo Volta Redonda e agora está no Atlético Goianiense. É um jogador que tem um valor aí aproximadamente aí, eu diria aí de uns 7 milhões de reais. É um zagueiro barato e lembrando que é um jovem zagueiro, né? É um zagueiro até que considerado artilheiro, que tem 4 gols na temporada, mesmo que todos esses gols tenham sido no Campeonato Goianiense. É um zagueiro aí que foi até que relativamente bem na temporada, aí, levando em consideração aí o time em que jogava. E eu acho que ele seria um bom jogador pro Palmeiras aí para ser uns reserva, né? Principalmente que a gente tá com... Eu acho que falta um zagueiro aí no time do Palmeiras um pouco mais experiente aí do que o Vitor Reis e Naves. Entre as suas estatísticas interessantes aí que você vai poder ver na tela, eu sublinhei aqui a nota do SofaScore, acho sempre interessante ela dar um conjunto geral do jogador. Outra estatística que eu acho bem interessante aí é interceptações por jogo. Ele tem mais interceptações por jogo que os nossos zagueiros titulares, por exemplo. Bolas recuperadas aí por jogo, ele também tem mais bolas recuperadas por jogo que todos os zagueiros aí do Palmeiras. Dribles sofridos por jogo, ele sofre menos dribles aí que a maioria dos zagueiros do Palmeiras. Cortes por jogo, que é aquele famoso chutão, né? Nem sempre isso é uma estatística muito boa ser muito alta, né? Às vezes você quer um zagueiro que às vezes consiga ter um pouco de sangue frio e sair jogando. Mas ele tem mais chutões aí, mais tiradas de bolas aí do que os zagueiros que a gente tem no time por jogo. Faltas, ele é um zagueiro que faz menos faltas do que os zagueiros que a gente tem aí no Palmeiras. Amarelos, levando em consideração que ele tem quase a mesma quantidade de jogos que os nossos zagueiros que jogaram mais na temporada, ele tem menos cartões amarelos. Uma estatística negativa aí que ele tem mais vermelhos aí do que nossa zaga inteira. Mas eu acho que é um zagueiro interessante aí que consegue complementar o time na defesa para ser um jogador de reserva. Bem, o outro jogador que eu acho interessante do Atlético Goianiense é o Gabriel Baralhas, volante, de 26 anos. Ele está no Atlético Goianiense por empréstimo, tem contrato até o final do ano que vem aí com o Internacional. Tá sendo aí especulado no Atlético Paranaense aí, já jogou em times como Ituano, Bragantino, o próprio Internacional e agora o Atlético Goianiense, que é o seu time atual. O seu valor aí é especulado aí pelo Transfer Market aí na casa também dos 7 milhões de reais aí, parecido com o Alex Vinícius. Bem, como você pode ver nas suas estatísticas aí, eu acho que os nossos volantes não vêm indo muito bem, por mais que o Moreno tenha chegado no Palmeiras
conseguindo cavar a vaga titular facilmente logo no começo da temporada. Acho que todos percebemos aí a sua queda de desempenho aí no final da temporada. Muito também se isso está relacionado ao número de jogos a mais que ele jogou em relação à temporada passada também. Às vezes tem essa questão de adaptação aí, mas ele acabou tendo uma queda de desempenho, isso é inegável. O Baralhas aí no Campeonato Brasileiro teve uma nota maior do que a do Moreno. Isso você levando em consideração que eu jogo num time pior que o Moreno, né? Ele tem uma nota um pouquinho maior também, não é muito boa, mas é um pouquinho melhor. Ele tem o mesmo número de gols aí que os nossos volantes. Ele tem uma expectativa de gols maior que os nossos volantes. Verdade que ele não conseguiu corresponder a essa expectativa de gols, mas ele você vai ver pelas estatísticas que ele é um volante que participa mais do setor ofensivo que os nossos volantes atuais. Ele tem um número de chutes por gol maior do que os nossos volantes. Eu não coloquei aqui, mas o seu número de finalizações por jogo também é maior do que os nossos volantes. De assistências, ele tem 2 assistências a mais aí que o Moreno. Ele tem um XA maior do que o Moreno, não muito maior, mas é maior. Ele conseguiu ainda potencializar as suas assistências em 2 a mais do que 1,5 pelo menos a mais do que o esperado, né? Passes certos por partida, ele tem menos do que o Moreno, mas ele tenta menos passes. Ele tem uma taxa de assertibilidade próxima do que a do Moreno e maior que a do Fabinho. Você pode ver aqui de passes no próprio campo, passes no terço final, ele tem um pouco menos, mas ele tem uma taxa aí de assertibilidade próxima que a do Alberto Moreno. Interceptações por jogo, ele tem próximo a do Moreno também, maior que a do Fabinho. Desarmes por jogo, ele tem mais do que o Moreno. Bolas recuperadas por jogo, o Moreno tem muito mais. Dribles sofridos por jogo, ele sofre menos dribles do que o Moreno. Disputas de bola vencidas, ele vence metade das suas disputas de bolas e ainda assim vence mais do que o Moreno, né? Perdas de posse de bola, ele perde menos bola do que o Moreno. Perda de posse de bola a gente quer dizer passes errados, né? Ou uma bola que foi roubada por outro jogador, ele perde menos bolas do que o Moreno. E faltas, ele faz menos faltas aí do que o Moreno por jogo. Ele sofre um pouquinho mais de cartão, é verdade. Mas eu acho que é um jogador que está com estatísticas muito próximas e algumas até melhores que o Moreno, que, na minha opinião, poderia vir para brigar para ser titular. Agora, saindo do Atlético Goianiense indo para o Criciúma, o time que está em antepenúltimo, né, no Brasileirão, eu não consegui identificar muitos jogadores, só consegui identificar um, mas esse jogador específico eu acho muito interessante. Eu, pessoalmente, sou fã dele porque ele jogou aqui no Santander, no time da minha cidade. É o zagueiro Rodrigo. É um zagueiro experiente, sim, 37 anos. Não é o jogador, não é o perfil de jogador da maioria dos clubes da Série A, muito menos do Palmeiras, mas é um zagueiro que, pela idade, pelo histórico, tem um custo baixo. Só seria principalmente de salário, e ainda poderia vir de graça, né? Porque ele tem contrato só até o final do ano aí com o Criciúma. É um zagueiro aí de 1,87 m e é um zagueiro aí que, na minha opinião, viria para ser brigar por titularidade. Eu acho que ele conseguiria ser titular, principalmente por causa das estatísticas que ele tem. De time interessantes que ele jogou, eu diria que é praticamente só o Criciúma, né? Ele jogou, mas ele tem um histórico vasto aí de vários clubes, mas clubes muito pequenos, né? Aí você pode ver nas estatísticas dele, ele foi na nota aí de SofaScore, ele foi melhor que todos os nossos zagueiros aí no Brasileirão. Mesmo ele tendo 37 anos, ele jogou mais jogos que todos os zagueiros aí do nosso time. Ele tem 3 gols, tendo mais gols que a nossa defesa tendo a mesma quantidade de gols que a nossa defesa toda somada, né, no Brasileirão. Ele tem uma assistência, jogos sem sofrer gols muito baixo, mas levando em consideração o time que ele joga também, é difícil ter uma taxa alta. Ele interceptações por jogo, ele tem mais interceptações por jogo que todo o nosso time. Bolas recuperadas por jogo, ele recupera mais bolas que a nossa defesa inteira. Dribles sofridos por jogo, ele sofre menos dribles, só não sofre menos drible que o Gustavo Gomes. Cortes por jogo, ele corta quase 7 bolas aí por jogo. Disputa de bolas vencidas, ele vence 61% das suas disputas, sendo 5 disputas por jogo, em número só perdendo para o Gustavo Gomes. O seu forte é nos duelos aéreos, né, em que ele tem 69% de disputas ganhas e tendo
e tendo uma taxa de 3 disputas ganhas por jogo. Acho que isso deve refletir muito aí no seu número de gols. Ele comete menos faltas aí por jogo que a nossa defesa inteira. Tem um número de cartões elevado, ele também cometeu 2 pênaltis aí, um maior do que todos os zagueiros do time, não tem vermelhos. É um zagueiro que para mim é muito difícil, provavelmente não deve, né, vir pro Palmeiras com certeza, mas é um zagueiro aí que eu acho muito interessante, sou fã dele, principalmente porque ele jogou aqui no time da minha cidade. Eu sei que é um jogador que tem assim, talvez o seu histórico não condiz muito com o futebol aí que ele apresenta, né? Mesmo ele tendo contrato aí só até o final do ano, as notícias nesse momento dizem aí que ele vai ficar no Criciúma para a sua temporada na segunda divisão, mas seria um jogador que poderia vir de graça. Indo para o último time aqui da nossa lista, é o primeiro time da zona de rebaixamento, que é uma surpresa para alguns, é o Atlético Paranaense, né? É um time que com certeza, se a gente for levar em consideração as temporadas anteriores, não tinha um time para cair, mas era um time que estava participando de Libertadores constantemente, Sul-Americana, ganhou alguns títulos nos últimos anos, mas surpreendentemente não conseguiu performar nessa última temporada e acabou sendo rebaixado aí na última rodada, né? É um time que tem uma lista aí considerável de jogadores que seriam interessantes para o Palmeiras. Entre eles, começando aí com o lateral esquerdo, Lucas Esquivel, chegou no Atlético Paranaense ano passado, performou muito bem esse ano aí no Brasileirão, é um jogador que constantemente é convocado aí para a seleção de base da Argentina. É um jogador aí que hoje, no Transfer Market, é avaliado aí na casa dos 21 milhões de reais, um lateral de 23 anos, como eu disse, jovem. Vem sendo especulado aí no Corinthians, né? Parece que o Corinthians está interessado no jogador. É um jogador que veio do União Santa Fé da Argentina. Mas vamos, né, comparar ele aí com nossos laterais esquerdos. O Palmeiras tinha um lateral esquerdo muito forte, né? Que acho que ano passado foi considerado o melhor lateral esquerdo da temporada, se não me engano, que foi o Piquerez, mas hoje a gente perdeu o Piquerez aí na metade da temporada aí, com aquela lesão de ligamento cruzado, né, no joelho, e a gente teve que, infelizmente, ver o Caio Paulista e o Vanderlan jogar essa temporada, e você sabe que você tem lateral fraco quando o treinador tem que adaptar um lateral esquerdo, um lateral direito para jogar na esquerda, porque ele não confia nos laterais esquerdos que tem, e justificável. Infelizmente o Vanderlan não correspondeu aí. E acho que não vai corresponder ao potencial que a gente imaginava que ele tinha na base. E o Caio Paulista ele se mostrou um grosso, um inimigo da bola. Bem, mas vendo aí as estatísticas dele, não consigo não imaginar que ele não viria para pelo menos brigar para ser titular com o Piquerez. Porque, principalmente por causa da condição do Piquerez que estaria voltando de lesão. E porque ele tem realmente estatísticas altas. É um jogador que performou muito bem esse ano. Bem, vendo aqui as estatísticas dele, começando pela nota do SofaScore, maior que a dos laterais do Palmeiras, só perde para o Piquerez por 0,01. Tem mais jogos que todos os laterais do Palmeiras, mostrando que conseguiu se firmar na posição lá no time dele, além de ser um jogador que está saudável. Assistências, ele tem 4 assistências aí, melhor que o Piquerez, melhor que o Caio Paulista, melhor que o Vanderlan, que por que parece que o Vanderlan tem 3 assistências na temporada. Um XA de assistência maior que todos os laterais. Cruzamentos certos. Ele tem uma taxa de cruzamentos certos alta em comparação aos laterais do Palmeiras. Além de acertar pelo menos um cruzamento por partida, né? Enquanto os outros laterais do Palmeiras não acertam nenhum. Jogos sem sofrer gols tem bem mais que os outros jogadores do Palmeiras. Interceptações por jogo, intercepta mais bolas que os laterais do Palmeiras, tem mais desarmes que todos os laterais do Palmeiras, tem mais bolas recuperadas que todos os laterais do Palmeiras, sofre menos dribles que o Piquerez, vence mais disputas de bolas que os laterais do Palmeiras, tendo uma taxa de 59% de bolas vencidas aí, das que participa. Toma bastante cartões, tem um cartão vermelho, que se não me engano esse cartão vermelho é contra o Palmeiras no jogo de ida, no primeiro jogo aí do primeiro turno. Passes certos por partida,
tem mais passes certos que todos os jogadores do Palmeiras. Em todas as áreas do campo, tem mais passes certos que os jogadores do Palmeiras. E então eu não consigo não ver o Esquivel. Acho que se provou essa temporada, é um lateral jovem, tem todas, né, as características de perfil que o Palmeiras precisa. Eu acho que o Palmeiras não pode contar com Caio Paulista e Vanderlei na próxima temporada como laterais reservas, porque a gente já viu que eles não correspondem. Então eu acho que seria um jogador para vir brigar por titularidade aí no Palmeiras. Eu acho que seria uma ótima contratação, além de ser uma contratação aí que relativamente barata aí, na casa dos 21 milhões de reais. Aí. O segundo jogador da lista aqui que eu tenho do Atlético Paranaense é o volante Fernandinho. O Fernandinho é um volante aí lendário aí, jogou por muitos anos no Manchester City, serviu a seleção brasileira, jogou, se não me engano, 2 Copas do Mundo. Um jogador velho, a gente sabe também que não é do perfil do Palmeiras, um jogador de 39 anos, mas é um jogador que não joga pelo nome, como diz a Lê Pereira, é um jogador que mostra futebol. Ele tem o contrato que encerra no final da temporada, daria para trazê-lo de graça, né, sem pagar nenhum valor ao Atlético Paranaense, mas no momento ele também não tem nenhum clube aqui até o momento que demonstrou interesse pelo jogador, mas é um jogador que ainda está negociando com o Atlético Paranaense para continuar no time, né? Ainda não sabe exatamente onde ele vai parar. Mas, comparando as estatísticas dele, ele joga como camisa 5 no Atlético Paranaense e ele poderia jogar como 8. Como ele joga como 5, eu comparei ele com o Aníbal e o Fabinho. E vendo as comparações, ele jogou um futebol bem melhor que o do Aníbal e do Fabinho na temporada. Pela nota do SofaScore você vê que ele tirou um 7.07, maior que os volantes do Palmeiras. É um jogador que jogou menos jogos aí do que o Aníbal, sofreu com um período de lesão, tem mais gols aí que o Aníbal e o Fabinho, tem um X-gol maior, chutes no gol por jogo maior do que os nossos volantes, tem mais assistência que os nossos volantes, tem um XA maior que os nossos volantes, passes certos. Se você ver os passes certos, você vai falar, pô, ele tem menos passes certos que o Aníbal. Mas você tem que saber ler as suas estatísticas. Porque ele tenta muito mais passes no setor ofensivo, tá pegando essa bola da defesa, quando pega a bola na defesa, carregando ela até o setor ofensivo. Então ele tem uma taxa um pouco maior de erros, verdade, no setor ofensivo, mas ele tem muito mais passes certos por jogo no setor ofensivo do que o Aníbal e o Fabinho, né, sendo um volante mais para frente. As estatísticas defensivas dele são menores, ele é um volante mais ofensivo do que defensivo, por mais que também as estatísticas defensivas dele não estejam muito abaixo que a do Aníbal Moreno, mas estão abaixo. E tem muito por conta do número elevado de passes no setor ofensivo que ele tenta, ao mesmo tempo que ele tem um número maior de passes acertados, ele também tem uma perda de posse um pouquinho maior aí do que o Aníbal. Ele tem uma porcentagem também de disputas de bolas vencidas, um pouco maior do que a do Aníbal, mas em número ele é menor, em números por jogo. Comete um pouco mais de faltas também do que o Aníbal Moreno e tem mais amarelos. Eu acho que é um jogador, talvez no Palmeiras para 5 não seja o ideal, mas para talvez encaixar num 8, talvez, no lugar do Richard Rios. Não sei, mas eu acho que seria um jogador interessantíssimo para o Palmeiras que poderia vir para jogar de titular no Palmeiras. Bem, o outro jogador da lista aí do Atlético Paranaense seria o zagueiro Thiago Heleno. É um jogador experiente, sim, não está no perfil do Palmeiras, é um zagueiro de 1,87 m. É um zagueiro aí que ficaria na casa aí dos 2 milhões de reais, já que ele tem contrato com o Atlético Paranaense até o ano que vem. Tem passagem pelo Palmeiras, né? Já jogou por um breve período no Palmeiras lá em 2012. É um zagueiro assim que eu concordo, não é um zagueiro para titular, acho que seria um zagueiro mais para compor elenco, é um bom zagueiro para isso. Muita gente fala, e o Kaique Rocha? Eu olhei o Kaique Rocha também, comparei ele com os jogadores do Palmeiras, não achei um zagueiro muito interessante. Achei que o Thiago Heleno, pelo conjunto da obra, era um zagueiro mais interessante e ainda interessante para reserva, né? Bem, se olhando as estatísticas dele, você vai ver que ele teve um número de jogos aí parecido com os titulares do Palmeiras, teve uma assistência na temporada,
Seus números defensivos são semelhantes ou até um pouco abaixo que os dos jogadores do Palmeiras, como interceptação por jogo ele tem um pouco a mais que alguns jogadores do Palmeiras. Ele sofre pouquíssimos dribles por jogo. Tem um cortes por jogo maior que alguns jogadores do Palmeiras. Não cometeu nenhum pênalti na temporada no Brasileirão. Disputas de bolas vencidas tem uma porcentagem alta, por mais que disputas de bola por jogo sejam menores que de todos os jogadores do Palmeiras. Duelos aéreos ganhos também tem uma porcentagem alta e um número alto por jogo também. E é um jogador que comete poucas faltas. É um jogador que parece que não vai ficar no Atlético Paranaense, parece que ele tem sondagens do Sport. Eu acho que seria um zagueiro interessante aí para compor elenco, mas nada mais também. Mais um jogador também da lista do Atlético Paranaense é o volante Eric, que também é outro jogador que joga meio que como um 5 no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem dois volantes, seria o Fernandinho e o Eric. Os dois jogam como um 5, mas que flutuam um pouco mais pelo ataque, né? O Palmeiras hoje ele meio que tem um 5, que é o Aníbal, e um camisa 8, que normalmente é o Richard Rios, né? Que joga mais ofensivo do que defensivamente. Mas o Eric, como ele é mais volante mesmo, eu acabei comparando ele com os jogadores do Palmeiras de volância, como o Aníbal e o Fabinho novamente. Ele é um jogador aí com 27 anos, não é muito jovem, mas também não é velho, tem uma certa experiência. É um jogador aí que tem contrato, então o contrato vai até 2026, que provavelmente aí tem um valor especulado aí na casa dos 25 milhões de reais. Como eu falei, joga de volante. Tem dois times interessados nele, que é o Santos e o Internacional, sendo o Santos um pouco mais ativo aí, indo atrás do jogador, pelas que as notícias vêm dizendo. E eu acho que é um jogador interessante também aí para a disputa de titularidade aí com o Aníbal. Como você pode ver as suas estatísticas, teve uma nota maior aí que o Aníbal e o Fabinho aí no Brasileirão. Teve mais gols que os dois volantes. Tem um X-Gol alto, é um jogador que tem um bom chute. Chutes no gol por partida são de 0,4, maior que o dos volantes do Palmeiras. Tem uma assistência na temporada, tem um XA um pouquinho mais alto também. Ele tem uma porcentagem de assertibilidade nos passes maior do que o Aníbal que os dois volantes do Palmeiras, mas é verdade que ele tenta menos passes que o Aníbal, né? Defensivamente ele é um pouco abaixo que o Aníbal, mas também não muito. Sofre menos dribles que o Aníbal. Tem mais disputas de bolas vencidas que o Aníbal, perde menos a posse de bola que o Aníbal e tem menos cartões que o Aníbal na temporada. Para mim é um bom jogador aí que poderia vir para disputar a titularidade aí com o Moreno, né? E para terminar a lista aqui, o último jogador do Atlético Paranaense que eu selecionei que achei interessante é o atacante Julimar. É um jovem jogador aí de 23 anos, 1,88 m. Tem o valor aí especulado pelo Transfer Market na casa aí entre os 9 e 10 milhões de reais. É um jogador que essa temporada jogou mais pela esquerda, não como tanto centroavante, mas a sua posição de verdade é centroavante. Ele é um jogador jovem, ele tem passagem pelo Criciúma, Mirassol e o próprio Atlético Paranaense. É um jogador que tem contrato até o final de 2026, então teria que pagar o passe. É um jogador que sofreu uma lesão no final da temporada, chegou a ser especulado aí por times da MLS. Foi reserva por um tempo no Atlético Paranaense até que conseguiu pegar o posto do time principal até a lesão o tirar de campo, né, nesse final de temporada. Eu acho que ele seria um atacante interessante aí para compor elenco, para brigar por titularidade. Com certeza ele é muito melhor que o Rony. Tem umas estatísticas menores que o Flaco, mas talvez isso seja muito por conta também dele ter jogado mais como um atacante aberto e não tanto quanto um atacante centralizado. Entre as estatísticas dele, a gente tem aqui de interessante a sua nota no SofaScore, é a maior que a de todos os atacantes do Palmeiras. Ele tem um número de 6 gols na temporada no Brasileirão, maior que o do Rony. O X-Gol dele é menor dos 3 atacantes, mas ele correspondeu ao seu X-Gols, né? Ele teve um X-Gol de 5,69, mas ele entregou 6 gols.
O Flávio Lopes também correspondeu ao seu X-Gol da temporada. E o Rony, ele tá devendo aí uns 4 gols aí pro time do Palmeiras. Em todas as outras estatísticas, ele é um pouco pior que o Flaco, ou um pouquinho melhor, mas muito acima do Rony, né? Então por isso que eu digo que ele seria um bom atacante para pelo menos reserva e até mesmo talvez para brigar por uma titularidade. Frequência de gols, ele geralmente faz o gol a cada 3 partidas, o Flaco faz, por exemplo, a 2,5, e o Rony precisa de 5 partidas para fazer um gol. Ele tem aí a taxa de gols por partida de 0,2, maior que a do Rony. Chutes realizados por jogo, ele chuta mais que o Rony e chuta mais que o Flaco. Chutes no gol por jogo, ele acerta mais o gol que o Rony, não tanto quanto o Flaco, um pouquinho menos. Grandes chances grandes chances perdidas na temporada. Ele perdeu 7 grandes chances, enquanto nossos outros atacantes perderam 9, e o Flaco perdeu 9, e o Rony perdeu 11, então ele perde menos. Ele tem uma conversão de gols de 8%, menor que a do Flaco, mas maior que a do Rony. Ele tem um número de gols dentro da área de 8 gols. O Flaco tem 9, que é quase a maioria, já que ele tem 10. E todos os gols do Rony, os 4 gols foi dentro da área. Ele tem 2 gols de fora da área, mais que o Flávio Lopes, mais que o Rony. Gols de cabeça, ele consegue se impor com gols de cabeça. Ele tem 1 na temporada aí no Brasileirão. Bem menos que o Flaco, mas mais que o Rony. Ele consegue chutar com a sua perna trocada, que é a perna esquerda. Ele tem um gol de perna trocada, menos que o Flaco. O Flaco também consegue bater um pouco à direita. O Rony não tem nenhum gol de perna trocada, além dos gols da sua perna dominante, que são 4, né? Ele tem um número de assistência de 2 assistências na temporada aí no Brasileirão, igual a do Flaco e do Rony. Tem um XA um pouquinho maior que a dos dois, né? E ele tem uma porcentagem de passes certos no terço final maior do que o Flaco e o Rony, tanto em assertibilidade quanto em passes tentados, né? Bem, eu acho que é um atacante interessante, a gente tanto para jogar como centroavante, às vezes para jogar como aberto. Bem, pela análise que eu fiz, eu achei que ele é um bom jogador para jogar centralizado, por isso que eu comparei ele com Flaco Lopes e Rony. Acho que aberto, né, jogando na ponta esquerda, né, que seria a posição que ele joga, né? Um atacante mais aberto pela esquerda no Atlético Paranaense não é tão interessante, é um atacante alto. Normalmente atacantes altos não tem tanta velocidade. Acho que seria um atacante interessante para jogar centralizado como alguém para compor elenco, né? E esse seria o último jogador aí da minha lista aí que eu fiz, de jogadores que eu acharia interessante, dos times que foram rebaixados. Traria todos eles? Olha, se eu tivesse a caneta na mão, eu acho que, sei lá, de interessante aí seria o Lucas Esquivel. Eu gosto muito do Fernandinho, acho que seria um jogador interessante para trazer. Se eu tivesse a caneta na mão, eu traria esses dois. Mas todos esses jogadores que eu trouxe aí são jogadores que eu acho que seriam aproveitados no Palmeiras, que poderiam vir a ajudar o Palmeiras, né? Eu deixo uma menção honrosa aí para o Bolazier, do Criciúma. Eu fiz a análise dele, não achei grande coisa, além de ser um jogador de idade, não é perfil do Palmeiras. Também coloquei aqui na menção honrosa o Mikael, que é o goleiro do Atlético Paranaense. É um goleiro jovem. Não acho ele também grande coisa como goleiro, para ser sincero. Eu vejo muita gente falar, a gente precisa do goleiro jovem, não sei o que, contratar um goleiro pro futuro do Everton. Mas a gente fala muito isso porque a gente não vê os goleiros jovens do Palmeiras atuar, né? O Palmeiras tem vários goleiros aí que vem vindo da base, o Kaique, o Mateusão, acho que aquele Aranha, não sei se já saiu do Palmeiras também. São goleiros que nunca tiveram essa oportunidade. Às vezes eles têm a oportunidade e jogam até melhor que esse cara aí. Então por isso que eu deixei como menção honrosa. É um goleiro interessante? A titular não. Não acho ele melhor que o Everton. Hoje não acho ele melhor que o Everton. Pro futuro, talvez. Mas aí mesmo. Acho que entra mais ou menos no mesmo degrau aí dos goleiros que a gente tem que vem da base, né? E eu também deixei aqui como menção honrosa o Thomas Coelho. Não analisei ele também, não achei muito interessante o Palmeiras, mas ele vem sendo soldado pelo Palmeiras, né? Pode ser que role alguma coisa aí entre ele e o Palmeiras, né? Ainda não se sabe ao certo. Mas tá tendo uma sondagem do Palmeiras por ele. Esses foram os jogadores aí que eu fiz análise dos times que rebaixaram, que eu acho que performariam bem no Palmeiras, que ajudariam o time do Palmeiras,
Diz aí nos comentários o que você acha desses jogadores. Se tem algum outro jogador que eu não citei nesse vídeo que você acha que seria interessante para o Palmeiras, deixa aí nos comentários também se você gostaria de algum outro tema, por exemplo, times da Série B, times de alguma liga internacional, outro grupo de times. Deixa aí nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou!